Então, filhos também são almas imortais. Gosto muito dessa comparação que eu vi em uma aula de filosofia. Nela, o professor ensinava sobre o conceito de alma imortal, segundo Platão. Eu gosto de filosofia, eu estudo filosofia, não sou muito disciplinado nessa matéria, confesso, mas eu gosto muito e as poucas coisas que eu consegui entender, eu vejo que tem grande importância para a nossa vida até hoje, tá? A partir do que Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles ensinaram. Mas aí dentro dessa teoria da alma imortal, segundo Platão, numa aula de filosofia que eu ouvi, a definição era a seguinte, mais ou menos essa aqui que eu me lembro com as minhas palavras, tá? Ele falava assim, ó, somos almas imortais, criadas por um ato irreversível, arbitrário e irrevogável do amor de Deus. Então, cada ser humano, eu, você que está vendo aí ao vivo ou gravado, seus filhos também, sua esposa, seu marido, cada um de vocês é uma alma imortal. E essa alma, ela não foi criada porque vocês quiseram. Elas foram criadas por um ato que ele é irreversível, ou seja, você foi, a gente chama na própria filosofia, fala que nós fomos inseridos no ser, né? Quando a gente nasce, a gente é inserido nessa grande cadeia do ser, ok? Então, esse ato, ele é de inserção no ser, ele é irreversível, não dá para voltar. Você foi inserido, você vai agora até a eternidade. Você não vai voltar para trás, tá bom? Então ele é irreversível. Ele é arbitrário. Por quê? Porque Deus decidiu e pronto. Não, eu vou fazer a alma imortal. Quando lá o Francisco e a Lúcia, que são meus pais, decidiram unir-se intimamente, e veio o Marcelo, depois, antes veio o meu irmão, depois o meu irmão mais novo, e nesse ato veio o Marcelo. Esse ato da existência do Marcelo, da inserção do Marcelo no ser, é um ato irreversível e é arbitrário. Eu decidi e acabou, vai ser assim, vai ser dessas características, ele vai ter esse desenvolvimento, é desse jeito. É arbitrário, Deus decidiu e acabou. E ele é irrevogável, acabou, não tem como voltar atrás. Viveu algum tempo, não quero mais, cancela, muda, troca. Não, ele é um ato de Deus que é irreversível, arbitrário e irrevogável. E é um ato de amor. Okay? Então, toda a existência, toda a alma que existe, ela vem ao mundo, mesmo aquele malvadão, tá? Mesmo aquele cara bigodinho da Alemanha, mesmo aquele outro bigodão lá da Rússia, mesmo aquele malvadão da China, mesmo aquele também super malvado, para não dizer outra coisa, lá do Camboja, tá bom? Ou aquele de Cuba que tá até lá hoje. Mesmo essas almas tortas, elas são criadas por um ato do amor de Deus. Obviamente que a pessoa cresce, vive, faz as suas escolhas, nem sempre vai seguir o caminho da virtude. Mas cada alma criada nesse mundo, ela é feita a partir do amor de Deus, de maneira irreversível, arbitrária e irrevogável. Então, cada alma é única, ela é irrepetível. Só tem um Marcelo na história da humanidade, com as minhas características, a minha alma não é replicável. Ok? Ela é única. A Alessandra, minha esposa, ela é única. O Tito, a Laura e o Álvaro, meus 3 filhos, são únicos, cada um com suas características. Nunca foram repetidos antes e não serão repetidos depois até que essa existência acabe. Olha só o tamanho do peso do conceito de alma imortal. Então, essa alma, ela é única e irrepetível e durará para sempre. A alma, ela não é eterna. Eu vou falar a diferença entre eterno e imortal, tá? A alma não é eterna, pois não existia desde sempre. Então, aquilo que é eterno é aquilo que existe desde sempre. Então, Deus é eterno. O Pai é eterno. O Filho é eterno. O Espírito Santo é eterno. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. É eterno, porque ele é uma pessoa só. Mas nós não. Apesar de a nossa alma ter essa característica de durar para sempre, a partir do momento que ela é inserida no ser, ela dura para sempre. Então, quando nós temos um ponto inicial dentro do ser, nós somos imortais, ok? Só Deus é eterno. Mas se você falar alma eterna, não está errado, tá bom? Não é uma coisa que você precisa separar assim, é um pecado mortal se você confundir o que é imortal e o que é eterno, tá? Não se preocupe com isso agora. Estou trazendo isso aqui para trazer
a diferença da pontuação que foi colocada nessa aula de filosofia que eu vi. Então, a alma ela não é eterna, pois não existia desde sempre, mas é imortal, pois a partir da sua criação jamais deixará de existir, ok? É o que eu acabei de falar aqui agora. Uma só alma imortal é mais valiosa do que toda a história da humanidade, de acordo com essa definição que eu vi nessa aula de filosofia, que era a explicação de Platão sobre a alma imortal, ok? Uma só alma imortal é mais valiosa do que toda a história da humanidade, pois esta terá seu fim. A história vai acabar, mas uma única alma imortal, ela jamais findará. Então é por isso que o professor falava, uma única alma imortal, a mais, vamos dizer, se a gente pudesse falar isso, né? A menor de todas, ela é mais importante do que toda a história da humanidade, porque toda a história da humanidade vai passar, ok? Mas essa alma vai durar para sempre. Então o seu filho é isso. O seu filho é isso. Se todo homem é uma alma imortal, logo os nossos filhos o são, e essas definições que eu acabei de falar para vocês podem ser atribuídas a eles. Seus filhos são um ato de amor de Deus, irreversível, irrevogável e arbitrário. Seus filhos são isso, são únicos, irrepetíveis. Não vai ter nenhum outro igual ao teu filho. Ah, mas meu filho é uma peste, meu filho é desobediente, meu filho sobe nos móveis, meu filho quebra todos os puxadores da casa, o meu filho rasga os meus livros, o meu filho come lixo, meu filho... é o seu filho. Só que ele é único. Trate de cuidar dele, porque ele é uma herança. E ele é um ato irrevogável e arbitrário e irreversível do amor de Deus. Trate você de transformá-lo numa pessoa melhor. E você tem a vida inteira para isso. Eu estou fazendo essas lives aqui para que nós possamos, ao final, ter um conjunto, né, de ações e diretrizes a partir da Bíblia que possam nos fazer, como pais, cuidar melhor dos nossos filhos. Essa é a minha ideia aqui, tá? Mas entenda que isso é um processo e que você precisa estar disposto a participar desse processo, ok? E essas lives aqui, hoje é a live 4, a gente vai até a 8ª. Eu vou fazer 8 lives para trazer para você conteúdo diretivo para que a partir da Bíblia você possa cuidar melhor dessa alma imortal que é o teu filho. É um desafio, mas é muito valioso, gente, com certeza. Imagina só, você recebe no seu ambiente familiar, vamos dizer assim, na sua vivência, a sua mulher engravida, né? Ela concebe e vocês recebem um filho, uma alma imortal, única, irrepetível. Aquela ali é sua e não é de mais ninguém. Não tem outra igual. E você trabalhar com aquela criança desde pequena, com os seus erros, com as suas falhas, com as suas limitações, tá? Com os seus pecados, mas você trabalhar pela graça de Deus para que um dia você transforme aquela criança num adolescente responsável, num adulto responsável, ligado, amante da verdade, que busca viver as virtudes, você devolver, né, essa alma imortal para o seu Criador. Essa responsabilidade, esse é o jogo do pai e da mãe.